Nesta segunda hora de trabalho, vamos dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. Quem já nos vem acompanhando há uns meses percebe que nós estamos a efetuar o estudo deste livro, trazido pelo Espírito André Luís, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E esse Espírito André Luís deu um contributo extraordinário para o estudo, para o nosso conhecimento da vida além túmulo, ou seja, da vida espiritual. O que é que nos acontece depois da morte? O que é que acontece ao nosso espírito e a espíritos similares que passam pelas mesmas turbulências da vida, tal e qual como nós passamos? Então, o Nosso Lar é uma colónia do mundo espiritual, localizada na zona do Brasil, portanto, num plano superior ao terreno, em que ali os espíritos se recuperam, são ajudados e depois aqueles que já têm condições para isso podem ajudar outros, podem trabalhar a sua evolução, doando-se ao amor e à solidariedade. Então, André Luís viveu entre nós, desencarnou, passou algum tempo no umbral, no sofrimento, na turbulência, sem saber o que lhe tinha acontecido, preso ainda aos sofrimentos terrenos, até que, através da oração, através do seu sincero pedido de ajuda, foi resgatado pelos amigos espirituais trabalhadores em Nosso Lar. Recebendo essa bênção, ali adentrou e ali tem vindo a procurar esclarecer-se, compreender realmente o que nos acontece e como são diferentes as coisas no plano terreno e depois no plano espiritual também. Neste capítulo 39, vamos estudar o tema Ouvindo a Senhora Laura. Eu recordo apenas aos irmãos que não estiveram na primeira hora, na palestra do nosso irmão Luís, que é um capítulo muito interessante, como todos, aliás, mas que diz respeito à parte sentimental, à parte emocional. Temos um elemento, Tobias, que era um enfermeiro nas câmaras de regeneração, que recebe André Luís na sua casa e lhe explica porque é que convive no seu lar com a sua esposa e com outra irmã que terá sido sua esposa posteriormente a ela. Nós já vamos compreender um bocadinho mais da história, mas no fundo o grande objetivo do capítulo anterior é mostrar-nos que quem tem mais do que um casamento, mais do que uma ligação afetiva, pode e deve conviver com serenidade, com fraternidade, com esses dois elementos tão importantes na nossa vida. Portanto, uma ligação não invalida a outra. Tobias foi casado com Hilda, no mundo terreno, um casamento normal, feito de muito amor. Acontece que Hilda desencarnou a quando do nascimento do seu segundo filho. Tobias viveu em muito desespero, em muita dor, com essa perda, da mesma forma que Hilda, regressando ao mundo espiritual, se viu envolvida em muitos tormentos. Não é? Qual é a mãe que gosta de partir, deixando seu marido, seu lar, seus filhos? Sentindo a necessidade da presença feminina no seu lar, Tobias encontra um novo amor e casa-se uma segunda vez, desta feita com Lucinda. E acontece que Hilda, a sua primeira esposa, se revolta, não aceita essa união e vive atormentada. Mais à frente, ela consegue ultrapassar essa dor, esse sofrimento e recebe Lucinda como sua irmã fraterna, ou seja, abençoa a união de seu ex-companheiro com o novo amor. Porquê? Porque a fraternidade, a compreensão conseguiu vencer o ciúme e a não aceitação. Esse capítulo foi muitíssimo importante porque nos mostra que nós não somos uns dos outros. O nosso encontro é temporário na Terra. Durante um tempo, vimos aprender uns com os outros, desenvolver determinadas tarefas, dar seguimento muitas vezes a sentimentos que vêm de outras vidas. No entanto, nada é nosso, ninguém é nosso. E o primeiro amor que deve ser desenvolvido entre dois seres é a da fraternidade, sobretudo esse, a amizade, a liberdade.
Porque a vida, mais cedo ou mais tarde, nos vai mostrar essa situação. E, infelizmente, nem todos nós temos a capacidade de a aceitar, de a entender e de a ultrapassar, como a nossa irmã Hilda teve. Então vamos dar início à leitura, porque André Luís, ao ouvir isto tudo, ficou muito confuso e ficou muito perturbado. Como é que é possível a mulher e a ex-mulher conviverem fraternalmente com um só homem, neste caso Tobias, no mesmo lar? Isso aqui na Terra seria impensável. Então vamos aprender. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Portanto, aqui começamos André Luís a questionar-se sobre tudo aquilo que ele ouvia, porque também ele tinha deixado a esposa e os filhos no lar. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, no momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Portanto, o lar de Lísias, de Dona Laura, era o porto de abrigo do nosso André Luís. Eram amigos fraternos, já residentes no nosso lar há mais tempo e que o acolhiam sempre com muita alegria, com muita disponibilidade para ouvir e para ajudar a esclarecer. Depois de se ausentarem os jovens, a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: "Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo o problema que tortura a alma pede cooperação amigo para ser resolvido." E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa: "O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado." Como vimos, parece que é comum no nosso lar. O amor fraternal ultrapassar o ciúme. Mas choca-nos a sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Portanto, ele ainda não estava convencido. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Portanto, Dona Laura compreende as inquietações de André Luís. Ele está incrédulo com tudo aquilo que ouviu. Porquê? Porque nós ainda estamos muito presos à matéria, nós ainda não conhecemos o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor liberta, não aprisiona. E por isso é que nos demoramos ainda em camadas mais densas de maior sofrimento. Ainda predomina em nós a animalidade e não a espiritualidade. Continua esclarecendo. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do património de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você
presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo o homem e toda a mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? É uma pergunta propositada, não é? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. É verdade. Nós, nem quando mesmo no mundo terreno, nos separamos, nós não aceitamos. Nós ainda somos muito orgulhosos, muito egoístas. Queremos o que queremos a todo o custo. Ainda não conseguimos ter a elevação espiritual, a visão espiritual de que realmente nós já tivemos muitos amores. Nós já percorremos muitos caminhos. E nós concentramos-nos só naquela pessoa, naquela situação, não sendo capazes de nos abrir para outros amores, para outras situações. E quando nós conseguirmos amar-nos uns aos outros, as pessoas com quem nós convivemos de forma mais saudável, mais fraternal, mais equilibrada, mais facilmente vamos lidar com as questões afetivas também. Continuemos então. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagónicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. Logicamente, não é? Enquanto nós vivemos mergulhados em sentimentos medíocres, em sentimentos equivocados, não vamos conseguir furar a barreira que nos permitirá ter mais paz, que nos permitirá experiências mais libertadoras, mais felizes. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. Infelizmente isso acontece tanto. No mundo espiritual são tantos, e nós outros também. Eu tenho a certeza que a grande maioria de nós, ao desencarnar, ainda ficamos presos aos sentimentos terrenos, ainda não conseguimos amar desta forma. Portanto, é muito difícil e só há um caminho. E como foi dito na primeira hora, nós devemos fazê-lo o quanto antes. Preparar o nosso espírito, o nosso ser, o nosso relacionamento, para quando chegar a hora da despedida temporária uns dos outros, consigamos ir mais tranquilos, mais serenos, mais confiantes que outros amores nos esperam e que este que nós pensamos que ficou para trás, que nunca mais vamos ver, que nunca mais vamos ter, no final de contas nada se perde, tudo se reencontra, mas de uma forma saudável, que nos beneficie, jamais para nos prejudicar. E André Luís, como ele é curioso e gosta sempre de perguntar tudo, continua então. E o que acontece? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora.
se não são admitidos aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redagiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre, ou seja, no mundo espiritual. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Vejam no que é que se transforma aquilo que nós chamamos de amor. Precisamos analisar. Todos os dias nós sabemos de casos de amor transformado em ódio, em incompreensão, em raiva, em ciúme, em tudo isso. Mas esses somos nós, meus irmãos, somos nós, mesmo ainda, ou mesmo já não tendo algumas dessas atitudes, essas raízes, isso ainda está em nós. E de que maneira? E como nós sabemos, quando desencarnamos, nós levamos apenas o quê? A nossa consciência. Aquilo que nós sentimos, o nosso ser espiritual. Ali não há a máscara do corpo. Não temos nada que nos ameace e nós pensamos e agimos em essência daquilo que somos. Por isso nós ainda vamos vivendo atormentados com este tipo de sentimento e ainda nos demoramos em camadas mais densas também. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. Adversários, analisemos esta palavra. As pessoas a quem nós chamamos amor da nossa vida, adversários. E há aqueles que de alguma forma Deus encaminha para as suas vidas também. Não é? Porque tem alguma coisa a fazer com a pessoa que nós deixámos ou que nos deixou. Então, temos que compreender as leis de Deus. Não podemos nos achar donos e senhores de tudo e de todos e de todas as situações. Porque não é assim. Uma vontade superior a nós sempre comanda e sempre é muito mais justa do que nós próprios. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, finda a experiência terrena, ainda que precise voltar aos ciclos da carne. Pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. Ou seja, vimos para nos acertar com essas pessoas, para construir um lar em conjunto, para nos apoiarmos, para termos as nossas missões, os nossos trabalhos. Deixamos-nos levar por todas aquelas coisas que nós já vimos, já analisámos, aquelas coisas medíocres. E voltamos, não é? No fundo, na mesma situação, ainda não estando bem. Ainda que muitas vezes a convivência terrestre seja uma boa, seja fraternal, seja amiga, seja tudo isso. Quando surge a dificuldade, quando surge a perda, quando surge uma terceira pessoa, nós esquecemos tudo isso. E fala mais alto o nosso instinto, ainda egoísta. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. O perdão, tão difícil. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Portanto, carece de muito esforço pessoal. Perdoar, ultrapassar, é muito difícil.
E palavras leva-as o vento, como nós ouvimos. As coisas têm que ser sentidas, realmente sentidas, para serem verdadeiras. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Portanto, André Luís tentava justificar a sua preocupação, valorizando o casamento. Ela então esclarece-o. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas, para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma, ou seja, a ligação do matrimónio. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Portanto, ele reconhecia os próprios erros, relembrou os próprios caminhos que percorreu. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Portanto, ele começava a analisar a sua própria consciência e a adentrar dentro do seu ser espiritual. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu a minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda a caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Sempre a fraternidade em nossa vida, sempre sendo necessária para todo e qualquer trabalho de bem, de caridade, trabalhos verdadeiramente salvacionista, como diz o nosso autor. Portanto, o cultivo desse tipo de sentimentos em nós não é apenas no lar ou nas questões matrimoniais que interfere, é em tudo na nossa vida. Nós precisamos ser o mais fraternos possível com tudo na nossa vida e com todos. É um trabalho constante em nós. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras miudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. André Luís conclui desta forma este capítulo. Ele saiu, como vimos, na direção das câmaras de retificação, levando em si uma grande lição.
e deixando aqui a nós também uma grande lição. Porquê é que ele teve dificuldade em compreender isto? Porquê é que ele ficou escandalizado com tudo aquilo que Lísias lhe disse? Que Tobias lhe disse? Porque é outra realidade. Porque é outra realidade. Quantas vezes nós nos chocamos com notícias trágicas na televisão, de maus tratos, de guerras, de tudo? Porquê? Porque, felizmente, já não estamos nesse patamar. Daí isso, não é? Causa-nos estranheza, não é? Da mesma forma, as pessoas que estão mais evoluídas do que nós, que vivem uma vida mais evoluída do que nós, para elas isso é natural também. Entendem estes vários degraus da evolução humana? Da mesma forma que para nós, ainda vivendo no ciúme, na posse, neste tipo de sentimentos, ainda não conseguimos perceber o que está mais acima de nós. E temos dificuldade em perceber o que está um pouco mais abaixo também. A nossa visão ainda é muito limitada, ainda vimos só o patamar onde nos encontramos. Os nossos olhos ainda rasam o chão que nos circunda. E quanto mais evoluídos nós formos, maior capacidade teremos de compreender não só aquilo que está acima de nós, como aquilo que ficou um pouquinho mais abaixo. Compreenderemos, ajudemos, que no fundo foi isto que Tobias fez com André Luís, no fundo foi isto que Dona Laura fez com André Luís, explicando-lhe ainda os mecanismos, compreendendo fraternalmente as suas inquietações, porque é que ele tinha dificuldade em aceitar duas mulheres com um só marido, uma sendo tratada como esposa e outra como irmã. Como é que conseguiam conviver fraternalmente? Isto entre nós é impensável ainda, porque os nossos sentimentos, o nosso conhecimento ainda não tem capacidade para isso. Mas um dia, se Deus quiser, teremos. Jesus amou-nos a todos por igual. Não teve mulheres, não teve outro tipo de relacionamentos mais próximos. Verdade? Ele amou a todos, porque o verdadeiro amor é assim, é incondicional, é a todos por igual. Não precisamos escolher apenas uma pessoa. E vocês entendem? Então, quando nós tivermos essa capacidade de doação, de abrangência, seremos muito mais felizes, porque seremos muito mais livres, muito mais livres. Então é um capítulo muito interessante e nós agradecemos à espiritualidade, a André Luís, trazermos estes ensinamentos tão atuais, tão pertinentes para a nossa vida. Eles são intemporais, não é? Todos nós passamos mais tarde ou mais cedo por estas situações. Então eu espero que a mensagem tenha sido passada, que vocês tenham conseguido compreender e o quanto antes nos consigamos preparar espiritualmente para o desapego desses sentimentos menos bons, para a abertura ao amor incondicional a todos, para que quando desencarnarmos, quando tivermos de deixar os nossos amores para trás ou eles nos deixarem a nós consigamos prosseguir o nosso caminho, recebendo outros amores, doando-nos a outros amores, porque no fundo nós somos isso mesmo, uma cadeia de amor fraternal. É isso que o nosso Pai querido tem por todos nós como seus filhos. Eu não sei se tem alguma questão para colocar, algum esclarecimento. Estamos todos bem.